Em discurso no Senado, Aécio Neves defendeu que a União abra mão de parte dos royalties do petróleo em favor dos estados. Acompanhe os principais momentos do pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho hoje a essa tribuna para tratar de um tema, para mim, corriqueiro, mas para minha, e tenho certeza, alegria de milhões de brasileiros, vem sendo tratado nos últimos tempos, nos últimos meses, em especial, por vários parlamentares dessa casa. Me refiro, senhor presidente, àquilo que, na minha avaliação, está na raiz primária dos mais graves problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil. Falo, senhor presidente, senhores senadores, da fragilização da Federação Brasileira. Federação é hoje uma palavra solta numa folha de papel. Não tem absolutamente nenhuma correspondência com a intenção daqueles que a fundaram ou com a realidade com a qual hoje cotidianamente convivemos. Volto ao tempo, senhor presidente, para lembrar que Rui Barbosa costumava dizer que era republicano não por ser contra o Império, mas porque o Império não era federalista. Somos, portanto, senhor presidente, um país das mais diversas condições sociais, com espaço geográfico quase que continental, mas que caminha a cada dia e a cada instante para se tornar quase que um país unitário, senhor presidente. Hoje tive a alegria de, ainda em meu gabinete, no final da tarde, ouvir um pronunciamento do senador do estado do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, que aqui alertava para o perigo que corre a Federação Brasileira. E falo à Casa da Federação. Somos todos, acima de qualquer outra missão, representantes da Federação Brasileira. E temos, senhor presidente, à nossa frente uma oportunidade única, que não temos o dever de perdê-la. Porque somos aqui, senhor presidente, senador Lindbergh, quem tem a alegria de reencontrar nesse instante no plenário, não apenas porta-vozes dos interesses individuais, setoriais ou mesmo regionais daqueles que nos elegeram. Estamos aqui para defender as prerrogativas desta casa, porque a população assim nos delegou quando nos elegeu. E agora, mais do que qualquer outro instante, mais até ouso dizer, senhor presidente, do que em qualquer outra legislatura recente, esta que temos aqui o privilégio de compor, tem em suas mãos uma oportunidade única de recompor a federação na sua essência, a partir, em grande parte, de uma distribuição mais justa dos tributos. Quero tratar, senhor presidente, de um tema que vem tomado espaço gigantesco nas discussões dessa casa e mesmo fora delas. Estamos prestes, a poucos dias, de definir como serão as distribuições ou como será a distribuição dos recursos do pré-sal. Criou-se aqui uma falsa e perigosa discussão que colocava, de um lado, estados ditos produtores e, em oposição a eles, estados ditos não produtores. Essa questão que trata da repartição dos recursos do pré-sal está nos levando a abandonar questões absolutamente essenciais que têm tido pouco espaço nessas discussões. Trago aqui, por exemplo, senhor presidente, uma dúvida pessoal, mas de muitos. Será, por exemplo, que as participações governamentais no resultado da exploração do petróleo são aquelas que deveriam ocorrer? Será que o Fundo Social, como foi criado, atende de fato, senhor presidente, aos interesses nacionais? Estamos realmente levando toda essa discussão buscando atender os interesses da nação ou interesses imediatos e circunstanciais da política e de regiões? Creio, senhor presidente, que precisamos operar mudanças e avanços fundamentais na discussão do pré-sal. Mudanças que tenham como base marcos temporais, legais e técnicos já existentes, sem prejuízo daquilo que almejamos alcançar ou aquilo com que sonhamos. Em primeiro lugar, senhores senadores, há que se considerar a exploração do petróleo e gás atualmente em curso sob o regime de concessão. Não se pode pensar em alterar as regras de distribuição dos royalties, promovendo a retirada de recursos de estados e municípios produtores, uma vez que esse direito foi e é assegurado pela Constituição a esses estados. Digo isso, senhor presidente, porque está na hora de invertermos definitivamente essa discussão. Cito aqui um dado que emoldura a tese que passo a defender. Apenas, presidente Cícero Lucena, no primeiro semestre desse ano, de janeiro a agosto, o governo federal
teve a sua receita em valores reais acrescida de 13% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Conversava hoje com parlamentares ligados à frente da saúde, que lembraram que até a criação do SUS no ano de 1980, o governo federal contribuía com 75% de tudo aquilo que se investia na saúde. Hoje não alcança 45%. Fui senador Armando Monteiro, deputado constituinte. Naquele tempo, as contribuições que eram apropriadas exclusivamente pela União representavam pouco mais de 20% do total que se arrecadava com IPI, Imposto de Renda, no Brasil. De lá para cá, por vários governos, e essa responsabilidade não é de um governo apenas, faço aqui essa justiça, de lá para cá, com o crescimento das contribuições e a diminuição no conjunto da arrecadação, e Vossa Excelência conhece tão bem esse assunto, do impacto do Imposto de Renda e do IPI, que são impostos compartilhados com as unidades federadas. As contribuições saltaram hoje no seu somatório para mais de 100% de tudo que se arrecada com aquilo que é compartilhado com estados e municípios. Digo isso porque não será tirando de nenhum estado produtor, em especial do Rio de Janeiro, recursos que nós vamos redefinir ou refundar a federação no Brasil. Nós temos que construir uma nova agenda, e de toda essa discussão, de todas as propostas que aqui analisei e o Congresso tem analisado, me chama a atenção uma, patrocinada pelos senadores Francisco Dornelles, Lindbergh Faria, Delcídio Amaral, Ricardo Ferraço, entre outras, que propõem que sejam revistas, entre outras mudanças, as regras relativas à participação especial na exploração do petróleo, no atual regime de concessão, de sorte a aumentar de imediato, e isso é essencial, a parcela de recursos destinadas aos estados e municípios não produtores de petróleo. Não é possível que queiramos aqui, de um lado, criar, como defenderam alguns até agora, alguns emirados petroleiros no Brasil, e de outro lado, estados que, por não terem tido a sorte de terem em seu solo, em seu território, condições de explorar o petróleo ou essa riqueza, tenham um futuro diferente daquele que deveriam ter. Digo isso, senhor presidente, porque o encontro está no meio do caminho. Nem a proposta original, que não permite que no futuro, ou pelo menos naquilo que está sendo agora colocado, ou que será colocado em concessão, deixe de haver a participação dos estados não produtores. Mas defender o direito adquirido dos estados produtores é o caminho adequado para construirmos para esse tema uma saída. Só há, senador Walter Pinheiro, um caminho: os estados brasileiros, a Federação Brasileira se unir, e a contribuição para que nós tenhamos um Estado realmente isonômico, ou pelo menos no caminho de uma isonomia social maior, é a contribuição efetiva do governo federal. É ele que tem as condições, senhor presidente, senhores senadores, de dar uma contribuição maior, e caberá ao Congresso Nacional fazer aquilo que não tem feito ao longo dessa legislatura: impor a vontade dos brasileiros, a vontade da Federação Brasileira, e, se for necessário, confrontando com aquilo que tenho chamado de hiperpresidencialismo, portanto, um poder absoluto de um governo que, com o acúmulo das receitas que vem tendo nos últimos tempos, passa também a ter um poder político acima daquilo que era e é cabível numa democracia. Me chamou a atenção, senhor presidente, um pronunciamento feito há poucos dias atrás pelo ilustre acadêmico Eduardo Portela, quando da posse do grande jornalista Merval Pereira na Academia Brasileira de Letras. E ele falava desse hiperpresidencialismo que, de alguma forma, inibe o Congresso, nos impede de exercermos as nossas prerrogativas, nos transforma em homologadores eminentemente das decisões do governo federal. Não há espaço, senador Zezé Perrella, nessa casa para discussões de fundo, sem que haja sempre o temor da força do governo federal a impedir que os senadores possam expressar aqui as suas posições reais. Portanto, foi com uma alegria enorme, quero reiterar, que eu vi hoje a bravura do senador Lindbergh a opor-se à posição do governo federal e defender aquilo para que foi eleito o direito, não apenas do Estado do Rio de Janeiro, mas, como colocou no seu pronunciamento, da Federação Brasileira. Disse Eduardo Portela:
falando do hiperpresidencialismo. Há que barrar a corrida frenética do hiperpresidencialismo no Brasil, do parlamentarismo desidratado e dos aparelhos ideológicos do Estado. A tripartição dos poderes, que foi um dia o sonho republicano, não se encontra menos abalada. Aliás, a cada dia somos perigosamente tolerantes com a ausência de delimitação de fronteiras entre o público e o privado. Democracia, continua Eduardo Portela, mais do que um conceito é o caminho. A morte da opinião, o controle do repertório temático, camuflado ou explícito, conduzirá inevitavelmente à parada cardíaca da democracia representativa. A própria ideia de representação vai sendo acometida pela falência múltipla de seus órgãos. No lugar de uma sólida democracia representativa, o que se percebe é o baixíssimo nível da representatividade, a produção viciada dos diferentes poderes, apontando para a decisão dos patrocinadores, sejam eles laicos ou religiosos. E concluía no seu discurso dizendo: a aceleração inóspita do Estado provedor traz dentro de si as ameaças do Estado autoritário, sem os benefícios do Estado Previdência. Enquanto isso, o país se apresenta como forte candidato à medalha de ouro na Olimpíada Internacional da Sobrecarga Tributária. Concluo, senhor presidente, alertando os senhores senadores e senhoras senadores de que temos em mãos não uma oportunidade, mas a responsabilidade de, a partir desta dádiva da natureza, refundarmos no Brasil a federação, sem espoliar os estados que já têm compromissos absolutamente insuperáveis e insubstituíveis a cumprir, mas buscando, na União, que concentra hoje mais de 60% do total da receita tributária brasileira, a contribuição, a generosidade, a visão democrática de compreender que ela também terá a oportunidade histórica de marcar essa gestão como aquela que iniciou o processo de refundação da democracia no Brasil. E a alegria que tenho, que quero demonstrar ao encerrar esse meu pronunciamento, é de que percebo que acima das nossas filiações partidárias, das regiões que representamos e até mesmo dos nossos posicionamentos políticos, começa a se construir nessa casa uma cultura, um caldo novo que nos permitirá elevar as discussões das matérias fundamentais, senhor presidente. Mas se não surgir da União, do governo federal e de seus representantes, a iniciativa para construir nessa e em outras matérias um verdadeiro novo pacto federativo, cabe a essa casa cumprir a função para a qual existe, defender a federação. E acredito que, cumprindo aquilo que diz o senador Lindbergh, fazendo com que imediatamente, já a partir do ano que vem, os estados e municípios não produtores passem a receber, acho que o governo federal tem em suas mãos a possibilidade de iniciar a construção, aí sim, de um novo país, onde o discurso seja substituído pela prática e a posição hoje, a volúpia arrecadatória do governo, seja substituída por uma posição de maior generosidade, esta, repito, sim, em favor de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.